Você já se sentiu constrangido em ter que fazer determinadas tarefas em treinamentos empresariais? Ficou sem entender o que aquilo que estava sendo proposto tinha a ver com a questão central e, principalmente, em que isso tudo que estava sendo apresentado iria ajudá-lo de fato a ser um líder melhor? Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho e que esse é o sentimento de milhares de gestores que todos os anos são encaminhados por suas empresas para atividades de treinamento, que deveriam ajudar a desenvolver, mas que, na verdade, na melhor das hipóteses, só fazem entreter. Eu sou Eduardo Rariz e hoje eu falarei sobre essas atividades realizadas que existem por aí, mas que não passam, na verdade, de distração cara e que não ajudam o gestor a ser melhor. No cenário atual da consultoria organizacional, a gente tem assistido um espetáculo cada vez mais deprimente: a transformação de salas de conselho em verdadeiros playgrounds. Executivos sêniores responsáveis por orçamentos milionários e pelo destino de milhares de famílias são submetidos a dinâmicas de construção de pontes com macarrão, caças ao tesouro no parque. Eu diria que isso é a apoteose da peirocalha corporativa. Aliás, se você não sabe o que é isso, clica no card aqui em cima, ao lado, e assista o vídeo onde eu explico tudo em detalhes para você, o que é isso. Voltando a essa questão, né, que eu trato hoje, eu quero dizer com todas as palavras que o que nós encontramos em alguns treinamentos para executivos é, na verdade, a incapacidade absoluta de enxergar a beleza na seriedade, no rigor, na crueza da realidade vivida nas organizações. Aquele argumento pedagógico que sustenta essa farsa, ele é tão sedutor quanto falacioso. Dizem, em geral, que é preciso descontextualizar para aprender o conceito num estado puro, seja lá o que for isso, e depois reincorporá-lo à realidade. Trata-se de uma herança mal digerida, de uma pedagogia romântica que não entende o funcionamento da mente de um adulto em posição de poder. Taleb, vocês já me ouviram falar dele aqui, sou um fã e leitor assíduo desse autor. Ele, no livro Skin in the Game, diz que o conhecimento que não nasce da prática sob risco é apenas entretenimento caro. Tentar ensinar liderança a um CEO através de uma metáfora lúdica fora do seu contexto é como tentar treinar um cirurgião cardíaco a jogar videogame, um jogo de cirurgia. Pode ser até legal, mas o fato é que no dia seguinte o paciente vai continuar morrendo na mesa de cirurgia. Essa tal de descontextualização não é uma ferramenta de aprendizagem, me perdoem os colegas pedagogos e consultores. Ela é, na verdade, uma fuga. São consultores que não possuem densidade para mergulhar na lama da operação, né, nos bastidores, e acabam se refugiando no lúdico. Eles criam um ambiente seguro, onde ninguém se fere, ninguém é confrontado e, consequentemente, ninguém cresce também. É a aplicação prática do que eu chamo de fragilidade programada. Ao remover o executivo de sua arena e levá-lo para uma experiência disruptiva, como eles chamam, que nada tem a ver com seus KPIs, o consultor quebra o elo do feedback. O resultado é um surto de entusiasmo que dura, na melhor das hipóteses, 48 horas e que morre no primeiro e-mail de crise na segunda-feira de manhã. No vocabulário corporativo moderno, poucas palavras foram tão desgastadas quanto feedback e resiliência. Essa palavra aí virou moda dentro das empresas, né? Você adentra os corredores aí das organizações e certamente você vai ouvir alguém falando isso. Esse termo, inclusive resiliência, foi emprestado da física e ele descreve materiais que suportam tensões sem se romperem.
Para um alto executivo, no entanto, ser apenas resiliente é um convite à obsolescência. Se você apenas resiste ao caos, você está apenas adiando o colapso. O verdadeiro estrategista não quer apenas sobreviver à volatilidade, ele quer lucrar com ela. E você já deve estar se perguntando: puxa vida, por que você está sendo tão duro com seus colegas de profissão? Olha, quero dizer para vocês que, como consultor e treinador de executivos ativo há mais de 40 anos, também sendo professor e conhecedor de todos esses métodos e práticas de ensino de adultos, já vivi tudo isso. Já fiz isso. Isso mesmo. Também já levei grupos para essas tais experiências lúdicas e fiz isso muitas e muitas vezes. Então, meu relato aqui, antes de ser uma crítica aos colegas que abraçam esses métodos, é uma descoberta pessoal, uma conclusão que eu considero uma evolução minha em termos pessoais e profissionais. Eu considero um crescimento fruto da experimentação ativa no uso de tais métodos, frente ao meu objetivo, que é e sempre foi ajudar na habilitação de pessoas, na condução de equipes e, obviamente, buscando os melhores resultados. Se eu faço aqui essas críticas, é no direito de externar e compartilhar as minhas próprias experiências ao longo dessas décadas de ensino-aprendizagem de adultos, sempre buscando identificar o que gera ou não resultados. E também, óbvio, no sentido de trazer reflexões para que os gestores e pessoas de RH e executivos que tantas vezes contratam treinamentos porque esse ou aquele modelo está na moda e não porque, de fato, aquilo vai ajudar a tornar os seus talentos melhores. Taleb, na sua obra seminal Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, estabelece a tríade fundamental: o frágil, que quebra com a desordem, o robusto, que resiste a ela, e o antifrágil, que melhora com ela. Transportar esse conceito para a psicologia de liderança é o que eu chamo de antifragilidade emocional. A fragilidade emocional do executivo médio hoje é alimentada por um ambiente de segurança psicológica mal interpretado, no meu entender. Criou-se a ilusão de que ambientes corporativos devem ser como que estufas climatizadas, livres de atrito. Mas, como Taleb argumenta, ao removermos os pequenos estressores de um sistema, nós o tornamos fragilizados para o grande choque. Um executivo que nunca é testado pelo contraditório ou pela incerteza severa torna-se como que um peru de véspera de Natal. Tudo vai bem, até que o inesperado acontece. E aí ele não tem defesas. Para sustentar essa tese, vamos olhar para a logoterapia criada ali pelo Viktor Frankl, um psiquiatra que ficou famoso pelo seu livro Em Busca de Sentido. Nessa obra, Frankl demonstra que a sobrevivência nos campos de concentração não dependia da força física, da robustez, mas sim da capacidade de encontrar um sentido que transcendesse o sofrimento. A antifragilidade emocional, ela nasce aqui. O estressor não é um trauma a ser evitado, mas ele é, assim, o combustível para forjar o caráter dessa pessoa, do executivo, no caso. O executivo antifrágil não pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que este caos me permite construir que a ordem não permitiria. Em 1994, eu fui chamado para treinar os executivos de uma empresa que, na época, se chamava Companhia Vale do Rio Doce. Hoje, somente Vale. Esses executivos eles trabalhavam em uma mina de extração de ouro na cidade de Teofilândia, norte da Bahia. Meu primeiro encontro com eles aconteceu em uma sala com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, e eles estavam todos esperando um treinamento convencional. Na minha primeira solicitação para eles foi conhecer o verdadeiro local de trabalho, onde eles atuavam, onde eles gerenciavam as equipes. Depois de ficarem um tanto desconfiados do meu pedido e superadas algumas contradições, me levaram
para onde eles passavam a maior parte do dia com as suas equipes. Eles me levaram para a frente da operação. Naquela época, era um buraco com 370 metros de profundidade, em cujas cavernas ocorriam explosões controladas a cada 3 horas, e onde eles, numa temperatura de mais ou menos 40 graus contínuos, lideravam dezenas de homens escavadores. Era ali, naquele ambiente de máxima pressão, que a realidade acontecia. Era ali que ele se comunicava com suas equipes e tomava suas decisões. Dezenas de decisões todos os dias. E por isso mesmo, era ali, junto dele, que eu precisava estar. E isso, acreditem, fez toda a diferença para esse time de gestores. Então, onde é que está o rigor? Onde está aquilo que os estoicos, como Marco Aurélio, chamavam de olhar para a coisa como ela é, despida dos seus ornamentos? Consultor que não quer apenas entreter o seu cliente, ele precisa estar dentro da realidade do cliente. Se eu não entendo a pressão do seu fluxo de caixa, a toxicidade específica do seu corredor ou a fragilidade do seu conselho, eu não estou te treinando. Estou apenas te distraindo enquanto o navio está afundando. Eu bato de frente com essa pedagogia da Disney. O adulto, ele aprende pela relevância e pela urgência. A ideia de que o cérebro executivo vai abstrair o conceito da dinâmica do balão para depois aplicá-lo numa fusão de empresas é de uma ingenuidade criminosa. É uma ofensa à inteligência de quem chegou ao topo. A antifragilidade emocional citada anteriormente só se desenvolve no agon, no conflito real, como Frankl demonstrou. O sentido nasce da tensão, não do relaxamento artificial. Esses consultores que abraçam o método da infantilização são eles mesmos desprovidos de arriscar a própria pele. Eles vendem o mapa, mas nunca pisaram no território. Eles amam o método porque o método os protege do desconforto de ter que entender o que o negócio do cliente oferece. É mais fácil dar uma palestra motivacional com slides de pôr do sol do que sentar com um diretor e confrontar a falência moral da sua liderança direta. A tragédia das consultorias de prateleira é tentar ensinar a inteligência emocional através de slides coloridos e dinâmicas de grupo infantis. Isso é o que eu chamo de apeirocalha de gestão. A incapacidade de ver a beleza na aspereza do desafio real. O treinamento de gerentes de autoexecutivos deve, portanto, abandonar o conforto do ar-condicionado e abraçar o que os antigos chamavam de agon, ou o conflito produtivo. A antifragilidade emocional exige o que Taleb define como arriscar a própria pele. Você não desenvolve essa musculatura emocional sem exposição a risco real. O líder que delega a responsabilidade do fracasso, mas colhe os louros do sucesso, nunca será antifrágil. Ele é um parasita do sistema que fragiliza a cultura da empresa ao seu redor. A mudança de cultura não acontece no auditório climatizado. Ela acontece na tensão da tomada de decisão. A importância do consultor, que, como eu, com 40 anos de cicatrizes, é justamente a capacidade de ser o parceiro de treino que bate duro. A educação executiva precisa voltar a ser uma forjaria e deixar de ser uma creche, como a gente tem encontrado hoje. Precisamos de consultores que tenham coragem para dizer: se você não pode ser direto e enfrentar a realidade nua, você não é um líder. É apenas um funcionário com um título caro. Chega de experiências legais. O que o mercado exige agora são experiências reais. É o retorno da seriedade intelectual, ao sarcasmo que desmascara essa hipocrisia e a profundidade que reconecta o executivo com a sua missão original. Se você contratou uma consultoria que se preocupa mais com o coffee break do que com o confronto de ideias que gera antifragilidade, você não está sendo treinado, você está sendo anestesiado, me desculpe. Ser antifrágil emocionalmente é abraçar a finitude, a incerteza e o erro,
não como falhas de um processo, mas como informações valiosas. É transformar a ansiedade em curiosidade estratégica. É, acima de tudo, entender que a paz não é a ausência de conflito, mas sim a capacidade de ser o mestre do caos. Eu sou Eduardo Rariz, este é o canal Mentor de Bolso, e lembre-se, eu não ajudo você a parecer melhor, eu ajudo você a pensar melhor e tomar melhores decisões. E eu já estou muito curioso para saber o que você pensa de tudo isso. Me conta aí nos comentários. Você já foi convidado pelo seu RH a participar de atividades que você se viu em meio a um constrangimento e sem entender nada do que você estava fazendo e o que aquilo tinha a ver com a sua realidade de trabalho? Eu chamo de abraçar a árvore. Então me conta aí se você já se sujeitou a isso ou foi sujeito a isso, me conta o que você sentiu nesse momento e se de fato, para que serviu isso tudo depois. Bom, eu vou ter muito prazer em responder a você, em responder e conversarmos através dos comentários. Até mais, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.